Você já ponderou a possibilidade de estar buscando algo que já possui? É semelhante a um indivíduo morrendo de sede enquanto transporta uma garrafa d'água cheia. Sim, compreendo que essa ideia pareça absurda, mas é exatamente o que você tem feito com sua riqueza interior. Você nasceu próspero. Não falo de dinheiro no banco, mas de um poder invisível, incontrolável e inestimável que reside em seu interior. E o mais surpreendente, você aprendeu a duvidar dele. Uma força flui silenciosamente dentro de você neste instante. Você não a vê, não a ouve, não a toca, mas ela existe. Ela permeia seu corpo, atravessa sua mente, preenche o espaço ao seu redor. Essa força é neutra, não positiva nem negativa. Ela simplesmente é. Mas tudo se transforma quando você escolhe como empregá-la. Essa energia sustenta toda a criação, move os planetas, faz as árvores crescerem, mantém seu coração batendo e, o mais incrível, ela obedece às ordens de sua mente consciente. Você pode moldá-la, direcioná-la, transformá-la em qualquer coisa. Riqueza, saúde, amor, sucesso. Mas o problema é que a maioria das pessoas sequer sabe de sua existência. Sabe por que tantas pessoas estão presas a rotinas que detestam? Porque vivem como se fossem apenas corpos físicos reagindo ao mundo exterior. Elas acordam exaustas, reclamam do trabalho, fazem o que os outros esperam e retornam para casa frustradas, sentindo que a vida passa sem propósito. Talvez você reconheça essa sensação. Talvez esteja vivenciando-a agora. Mas o que essas pessoas não percebem é que elas não são apenas corpos. Elas são canais pelos quais essa energia flui, e o destino dessa energia é determinado pelo que elas escolhem pensar. A vida que você está vivendo neste momento é um reflexo direto da maneira como você tem utilizado essa força invisível. Eu passei 26 anos da minha vida completamente inconsciente disso. Eu fazia o que todos faziam. Quando meus amigos disseram, vamos ingressar na Marinha, eu fui. Nunca tinha visto um navio, nem sequer apreciava a ideia. Mas fui. Por quê? Porque eu simplesmente seguia o fluxo das ações alheias. Eu não pensava, não decidia, apenas reagi. Era como se minha vida fosse controlada por um piloto automático invisível, e esse piloto automático me levava diretamente ao fracasso. Você já se surpreendeu dizendo, eu queria mudar minha vida, mas não sei por onde começar? Isso ocorre porque ninguém lhe ensinou a pensar. Fomos instruídos a obedecer, seguir regras, repetir padrões, mas nunca a comandar essa força que habita em nós. Imagine o seguinte, essa energia está fluindo para você agora, neste exato segundo, esperando por uma instrução. Se você não lhe der uma direção consciente, o que acontece? Ela toma os pensamentos mais presentes em sua mente e os transforma em realidade. Se esses pensamentos são de escassez, medo, frustração, é isso que você manifestará e parecerá ser o destino, ou que a vida é difícil, mas não é. A energia apenas está obedecendo aos comandos incorretos. Você não está preso ao salário que ganha hoje. Você não é limitado por sua situação atual. A única coisa que o impede de dar um salto gigantesco é a forma como você está usando ou ignorando essa energia. Eu já vi pessoas que ganhavam $25.000 por ano afirmarem que estavam dando o melhor de si. E quando eu perguntava se elas desejavam ganhar o dobro, elas respondiam, claro que sim, mas a verdade é que elas estavam presas ao mesmo resultado porque não sabiam que podiam escolher algo maior. Ninguém jamais lhes disse, você pode usar sua mente para modificar sua realidade. E sabe o que é mais chocante? A maioria das pessoas acredita que não merece mais. Elas se sabotam antes mesmo de tentar. Elas ouvem uma ideia inspiradora e imediatamente pensam, não posso fazer isso. Isso é demais para mim. Mas deixe-me perguntar, se a ideia surgiu em sua mente, não é porque você pode realizá-la? A mente humana não gera imagens impossíveis de serem realizadas. Se você consegue visualizar, você consegue alcançar. Mas atenção, essa energia não faz julgamentos. Ela não pergunta se o que você está pensando é bom ou ruim, útil ou destrutivo. Ela apenas transforma em realidade
aquilo que você alimenta com emoção, e aí está o perigo. Porque se você vive com medo, dúvida, insegurança, é isso que você envia para o campo. E o campo devolve isso em forma de experiências negativas. Quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de viver no modo reativo e passa a viver no modo criativo. Você percebe que não precisa mais esperar pelo emprego ideal, pelo parceiro ideal, pelo momento ideal. Você pode criar tudo isso, começando com o que está dentro de você. Quer ver como isso funciona? Pense em uma pessoa que você admira, alguém que construiu uma vida extraordinária. Provavelmente, essa pessoa não começou com tudo pronto. Ela começou com uma ideia, uma visão, um sonho que parecia absurdo para os outros, mas fazia sentido para ela. A diferença? Ela acreditou o suficiente para agir. Agora pense comigo. E se você fizesse o mesmo? E se você dedicasse os próximos 7 dias apenas para observar seus pensamentos? E toda vez que surgisse uma dúvida, uma crença limitante, isso é demais para mim, você dissesse, eu rejeito essa ideia. E no lugar dela, você colocasse uma nova, algo como, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu nasci rico. Parece simples, é porque é, mas exige consciência e constância. Você não precisa entender todos os detalhes científicos, não precisa saber como a energia se transforma em realidade. Você só precisa começar a direcionar o que pensa. Essa força já está aí, já está ativa, já está moldando sua vida. A única pergunta que você precisa se fazer é: estou usando essa força para criar o que eu quero ou para manter o que eu não quero? Essa é a diferença entre viver uma vida com propósito ou apenas existir. Você nasceu com o poder, você nasceu com a riqueza, e a partir de agora, você pode começar a usá-la. Sua mente é a fábrica de sua realidade. É nesse lugar invisível, silencioso e imensamente poderoso que tudo começa. Antes de qualquer conquista no mundo físico, existe uma imagem, uma ideia, uma faísca. Nada acontece lá fora sem que antes tenha sido construído aqui dentro. Esse é o segredo que poucos entendem, e menos ainda, colocam em prática. Tudo o que você precisa para mudar sua vida já está aí, dentro de sua cabeça. Mas se você não souber como usar essa fábrica, vai continuar rodando os mesmos padrões, repetindo as mesmas falhas, vivendo os mesmos resultados. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive no piloto automático? Acordam reclamando, tomam café com pressa, enfrentam o trânsito amaldiçoando a vida, passam o dia fazendo o que não gostam e, à noite, torcem para o amanhã ser diferente. Mas o amanhã é apenas um reflexo do que elas pensaram ontem. E assim, a vida se repete. Você já viveu esse ciclo? Já sentiu que, por mais que tente, parece estar girando em círculos, preso a um padrão que não consegue quebrar? O problema está no que foi programado aí dentro. Desde pequenos, fomos condicionados. As palavras que ouvimos, os exemplos que vimos, as crenças que absorvemos, tudo isso foi sendo armazenado na parte da nossa mente que não questiona. O subconsciente é ali que vivem as ideias que controlam o que você sente, como reage, quanto acredita que merece. E aqui vai a verdade que poucos aceitam. Você não age de acordo com o que quer. Você age de acordo com o que foi condicionado a acreditar. Se você foi ensinado a pensar pequeno, você vai continuar se sabotando toda vez que tentar pensar grande. Vai rejeitar oportunidades sem perceber. Vai duvidar de ideias novas. Vai se apegar ao conhecido, mesmo que isso esteja te destruindo. E sabe qual é o pior? Tudo isso vai parecer natural, porque está rodando como um programa automático. Mas não é natural, é apenas habitual. Lembro de um momento que escancarou isso para mim. Era cedo, ainda escuro, quando minha filha foi tomar banho e quebrou o registro do chuveiro. Água jorrando pelo banheiro, como se fosse uma fonte no meio da casa. Minha esposa segurava o cano com a mão, eu com um cabo de vassoura, tentando resolver algo que eu nem sabia como funcionava. Caos completo. Ninguém sabia o que fazer. E mesmo assim, a gente agia, improvisava, criava, tomava decisões. E ali, naquele caos,
nasceu uma clareza absurda. A criatividade que transforma vidas não aparece no conforto. Ela aparece quando você para de seguir roteiros antigos, quando você abandona a passividade e assume a autoria de sua história. Mas, e se você não precisasse esperar pelo caos para mudar? E se você decidisse agora mesmo romper com a programação que te limita? Isso começa com uma escolha: usar sua mente de forma criativa e não apenas reativa. A maioria das pessoas usa os sentidos, enxergam, ouvem, tocam e formam suas ideias com base no que o mundo mostra. Mas a chave não está no que os olhos veem. Está no que você consegue imaginar. Se você quer mudar seus resultados, precisa começar criando um novo modelo dentro de sua mente. Você precisa construir imagens diferentes, tão fortes e detalhadas que se tornem mais reais que a realidade atual. Porque é assim que tudo se transforma. Primeiro na mente, depois no mundo. Um prédio, uma ponte, um avião, tudo foi imagem antes de ser matéria. Por que sua nova vida seria diferente? Muitas vezes me perguntam, mas como eu faço isso na prática? E a resposta é simples, mas poderosa. Repita. Mentalize, escreva, visualize, sinta. Reforce essa imagem dia após dia. Dê a ela mais atenção do que você dá aos seus problemas, porque quanto mais você pensa em algo, mais você fortalece essa ideia na mente. E ideias fixadas viram hábitos, e hábitos constroem destinos. O Dr. Maxwell Maltz já dizia: em aproximadamente 21 dias, qualquer ideia, se repetida com intensidade, começa a se fixar no subconsciente. E uma vez que isso acontece, tudo muda. Você passa a agir diferente sem esforço. Você deixa de se sabotar. Você começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que antes pareciam inatingíveis. Mas não se engane, isso exige prática, exige persistência. A mente resiste à mudança porque ela quer manter você seguro, mesmo que esse seguro seja um emprego miserável ou um relacionamento que te esvazia. O conforto pode ser uma prisão disfarçada, e só você pode quebrar essa grade. Você precisa entender: a imagem que você sustenta na mente determina o padrão de vibração de seu corpo, e esse padrão atrai experiências compatíveis. Se você alimenta imagens negativas, de escassez, de fracasso, de rejeição, isso se transforma em emoção. E emoção vira vibração. E vibração vira resultado. Não tem como escapar. É por isso que não adianta desejar sucesso enquanto, por dentro, você sente que não merece. Não adianta sonhar com liberdade financeira se você ainda se culpa por ganhar dinheiro. A mente subconsciente não entende palavras. Ela entende sentimentos, e ela só aceita aquilo que você repete com emoção e consistência. Você pode até achar que isso tudo é abstrato demais, mas deixe-me dizer uma coisa: tudo que é concreto hoje foi abstrato um dia. A lâmpada era só um conceito, o avião, um absurdo, o telefone, uma heresia, até que alguém acreditou o suficiente para criar. A pergunta é: você acredita o suficiente em você? Você tem hoje a mesma capacidade que esses inventores, empresários, artistas. A única diferença entre você e eles é o uso que fizeram da mente. Eles escolheram criar. Você pode fazer o mesmo. E não precisa ser gênio. Só precisa decidir que não vai mais ser vítima da programação passada. Sua mente é uma fábrica, e essa fábrica está produzindo 24 horas por dia. A pergunta é: você está produzindo sonhos ou desculpas? A partir de agora, comece a alimentar a mente com imagens que elevam. Leia, escute, visualize. Construa o hábito de pensar grande, de pensar por conta própria. E quando surgir uma ideia nova que desafia sua velha identidade, não rejeite. Pergunte: essa ideia me aproxima da vida que eu quero viver? Se a resposta for sim, abrace-a, mesmo que assuste, mesmo que pareça distante. Porque se ela chegou até você, é porque você já tem tudo o que precisa para torná-la real. Você já percebeu como tem dias em que tudo parece dar errado e, de alguma forma, tudo continua piorando? Ou então dias em que,
Mesmo sem grandes motivos, você se sente leve, motivado, confiante, e aí tudo flui melhor? Isso não é coincidência, isso é vibração. Cada pensamento que você tem gera um sentimento, e cada sentimento coloca seu corpo em um estado específico de vibração. E essa vibração determina o que você atrai, como age, como reage, e principalmente o que manifesta. A maioria das pessoas não tem a menor ideia disso. Elas vivem suas vidas achando que estão reagindo ao mundo, quando, na verdade, estão criando o mundo com o que sentem. As pessoas dizem, eu não me sinto bem. Algo está estranho hoje. Não tenho energia. E acham que são vítimas das circunstâncias. Mas não são. Elas são vítimas da própria vibração negativa que elas mesmas alimentaram sem saber. Veja, tudo no universo vibra. Seu corpo vibra. O dinheiro vibra, as oportunidades vibram, as ideias, os relacionamentos, as doenças, a saúde, tudo. E a vibração em que você se encontra agora está atraindo tudo o que entra em sua experiência. Não importa o que você diga, importa o que você vibra. É por isso que tanta gente diz que quer prosperidade, mas vive vibrando em escassez. Diz que quer amor, mas vive se sentindo rejeitada. Diz que quer liberdade, mas vibra em medo. E aí se pergunta por que as coisas não acontecem. A mente consciente pode até mentir, mas a vibração nunca mente. Você já se pegou dizendo, por que essas coisas só acontecem comigo? Ou, parece que eu tenho um ímã para problemas? Não é um exagero. É exatamente isso que está acontecendo. Você tem um ímã. E esse ímã é seu estado vibracional. E eu posso lhe afirmar uma coisa com absoluta certeza. Não existe ação inteligente que venha de um estado vibracional negativo. Não existe clareza quando você está com raiva. Não existe criatividade quando você está com medo. Não existe prosperidade quando você vibra em culpa ou em dúvida. A vibração baixa não apenas atrai mais do que você não quer, ela o impede de acessar o que você poderia criar. Quer ver um exemplo que escancara essa verdade? Robin Williams, um dos artistas mais geniais que o mundo já viu. Riqueza, fama, talento, aplausos, mas por dentro, uma vibração constante de angústia, solidão, confusão. O que estava fora não sustentava o que estava dentro. E o que estava dentro acabou vencendo. Porque não importa o que o mundo lhe ofereça, se você não mudar sua vibração, nada disso vai preencher o vazio que existe em você. Você pode até conquistar coisas, mas elas vão escorrer pelos dedos se sua vibração não for compatível com o que deseja manter. E isso não é apenas filosofia. A ciência já comprova que o estado emocional influencia diretamente sua fisiologia, seus níveis de cortisol, sua frequência cardíaca, sua percepção de realidade. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que pessoas que praticam a gratidão, por exemplo, mudam sua vibração e, com isso, melhoram a saúde, aumentam a resiliência e até ganham mais dinheiro. Isso porque o sentimento muda o campo vibracional, e o campo responde com experiências que estão na mesma frequência. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Elas oram pedindo coisas que não querem. Pedem paz, mas vibram em ansiedade. Pedem amor, mas vivem na rejeição. Dizem que querem vencer, mas estão viciadas em perder. Elas acham que estão rezando, quando na verdade estão afirmando o medo. E o universo, que é neutro e responde apenas à vibração, devolve exatamente aquilo que elas estão emitindo. E é por isso que mudar sua vibração não é opcional, é essencial. A pergunta que você precisa se fazer não é o que eu quero, é em que frequência eu estou vibrando agora. E você sente isso. Você sabe. Basta prestar atenção ao seu corpo. Se você está contraído, tenso, sem energia, você já sabe. O corpo é um espelho de sua vibração. A dor, o cansaço, a falta de motivação são sinais claros de que você está fora de alinhamento. E isso pode lhe custar caro, não só em dinheiro, mas em oportunidades, conexões, ideias que poderiam mudar sua vida. Mas existe uma solução, e ela começa na consciência. A partir de agora, comece a observar seus sentimentos como quem observa um painel de controle. Quando se sentir mal,
Não fuja, não disfarce, não culpe ninguém. Apenas reconheça: eu entrei em uma vibração negativa. E aí você pode fazer a pergunta que muda tudo: o que eu posso fazer agora para mudar essa frequência? Às vezes é tão simples quanto ouvir uma música que o eleva, fazer uma caminhada, ligar para alguém que você ama, respirar fundo, escrever uma lista de gratidão. O objetivo não é fugir da emoção, é mudar o foco de sua atenção. Porque onde está a sua atenção, está a sua vibração. E onde está a sua vibração, está a sua vida. Você não vai mudar tudo de uma hora para outra, mas você pode mudar um estado emocional de cada vez. E isso, meu amigo, muda seu destino. A partir do momento em que você assume o controle de sua vibração, você para de reagir ao mundo e começa a criar seu mundo. Você deixa de ser vítima dos outros, da economia, do passado, e se torna o autor de sua realidade. E aí sim, o dinheiro começa a vir. As pessoas certas começam a aparecer. As ideias começam a surgir. Porque agora você está vibrando na frequência daquilo que deseja, e o universo não tem escolha. Ele precisa responder. Essa é a lei, e você já está usando ela, goste ou não. A pergunta é: vai continuar usando contra si mesmo, ou vai aprender a usá-la a seu favor? Às vezes, tudo o que separa uma vida de limitações de uma vida de liberdade é um único hábito, um só. Não uma grande revolução, não um plano elaborado, um pequeno ajuste. Mas é justamente isso que a maioria das pessoas ignora. Elas acreditam que precisam transformar tudo de uma vez, e por não conseguirem, desistem antes mesmo de tentar. Mas a verdade é que a transformação começa em silêncio, quase imperceptível, com a decisão de mudar uma única coisa que você tem feito de forma automática há anos. E talvez você não perceba, mas a maior parte de sua vida é vivida nesse automático. Os pensamentos que você repete, as emoções que você alimenta, as decisões que você toma, tudo está enraizado em padrões inconscientes, padrões que foram formados por repetição, por condicionamento, por sobrevivência. E esses padrões se tornaram hábitos. Só que tem um problema: esses hábitos não estão te levando para onde você quer. Eles estão te mantendo exatamente onde você está. Você já se pegou dizendo: eu sei o que preciso fazer, mas não consigo? Essa é a voz do hábito falando mais alto que sua vontade. E ela vence quase sempre, porque o hábito mora no subconsciente, a parte de sua mente que não pensa, não julga, apenas reage. Se você não mexer nisso, vai continuar voltando para o mesmo lugar, por mais que tente avançar. Eu vi isso acontecer com minha tia Margie, uma mulher incrível, generosa, inteligente, mas por muitos anos ela viveu à sombra dos outros, sempre dizendo sim, sempre esperando permissão, sempre calando o que sentia. Era como se ela tivesse esquecido de existir como indivíduo, até o dia em que ela fez uma escolha simples. Começou a dizer não, não com raiva, não com agressividade, mas com verdade. E foi nesse pequeno não que ela se reencontrou. Ela começou a expressar suas opiniões, suas vontades, seus limites. Começou a colocar-se em primeiro lugar, algo que, por hábito, ela nunca fazia. Pouco tempo depois, abriu o próprio negócio e, pela primeira vez na vida, parou de servir café para as visitas e disse: aqui quem quiser se serve. Parece pouco, mas representa uma transformação monumental, a liberdade da obrigação de agradar. Por isso, escolha um hábito, apenas um. Não tente mudar tudo de uma vez. Identifique aquele pequeno, repetitivo ato, aparentemente inofensivo, que o impede de viver plenamente. Reclamar, procrastinar, pedir desculpas excessivamente, dizer sim quando quer dizer não, comparar-se aos outros, menosprezar-se, qualquer um desses comportamentos, se mantido, o aprisiona, mudado, o liberta. Muitos pensam que mudar hábitos é difícil porque tentam mudar com a mente, enquanto o hábito se formou no sentir. O segredo não é querer, mas sentir a mudança. Visualize-se agindo de forma diferente. Repita a imagem, sinta. Fortaleça a nova ação diariamente, até que se torne sua nova realidade.
Seu cérebro é como um campo. Cada repetição de um comportamento fortalece uma trilha neural. Ao agir diferentemente, a trilha antiga persiste, puxando-o para trás. Mas quanto mais insistir na nova direção, mais a velha enfraquece e a nova se consolida, tornando-se automática, natural e fluida. Aí, o jogo muda. Consistência e perseverança são cruciais. Não adianta desistir após alguns dias. Crie um novo ciclo. Mudar um único hábito reorganiza toda a estrutura mental, pois o subconsciente identifica o novo padrão, impactando sua autoestima, decisões, autoimagem, posicionamento social e conexões. O mais incrível? Você atrai experiências que refletem essa nova versão de si mesmo. O mundo responde à forma como você se vê. Se você se valoriza, o mundo lhe oferece oportunidades. Se não, encontra descaso. Comece com um hábito. Para resultados distintos, abandone a ideia de mudar tudo de uma vez. Mude um hábito, torne-o sua missão pessoal, sua cruzada interior, como se sua vida dependesse disso. Pois, de certa forma, depende. Quando o antigo padrão tentar te puxar, respire fundo e diga: não mais. Continue. A mudança genuína não se manifesta em eventos grandiosos, mas nas pequenas ações internas, invisíveis aos outros, que transformam tudo. Não precisa ser perfeito, apenas consistente, um hábito por vez, um passo por vez. Ao olhar para trás, verá que esse pequeno hábito o conduziu a uma nova vida, a vida que sempre desejou e agora merece. A transformação não começa no mundo externo, mas em você. Ao direcionar sua mente, elevar sua energia, mudar um hábito, transforma-se a forma como o mundo o recebe. Construa uma vida extraordinária, um pensamento, um sentimento, um passo de cada vez. Se isso ressoou com você, o próximo vídeo o aprofundará nessa jornada. Vamos subir mais um degrau em sua escada de conhecimento. Espero você lá, tornando-se um pouco melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.